A morte de Jesus Cristo teve um propósito que muita gente não conseguiu até hoje compreender. O amor de Deus por nós, ele fez com que ele enviasse o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para nele se vingar dos nossos pecados. Toda a ira com a qual o Senhor está virado com a humanidade, por causa da desobediência de Adão, o Senhor Deus descarregou sobre Jesus. Sobre ele foi colocado as nossas transgressões e todas as nossas enfermidades, e o sangue dele foi oferecido a Deus como um sacrifício pelo nosso pecado e como um pagamento pela nossa redenção. O capítulo 53 do livro do profeta Isaías descreve deste modo. Vamos ler Isaías 53, do versículo 1 ao 8. Está escrito assim: quem deu crédito à nossa pregação? Isso é, quem poderia crer naquilo que estava acontecendo? Quem diria que tudo aquilo era um plano de Deus? Isaías estava dizendo a quem se manifestou o braço do Senhor. Porque foi crescendo como renovo perante ele, e como uma raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e ninguém fez dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? Jesus foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele foi esmagado pelos nossos erros. Ele sofreu punição para que eu e você pudéssemos ter paz. Ele foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi crucificado ao lado de criminosos, embora nunca tivesse cometido crime algum, e nem tivesse dito uma só mentira. Muitos pensam que os judeus é que foram culpados da sua morte, mas a Sagrada Escritura ela afirma que Deus quis maltratá-lo, quis matá-lo. Está escrito no versículo 10 do capítulo 53 de Isaías: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Para muita gente isso é loucura. Aliás, o apóstolo Paulo disse isso. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, vamos ler, está escrito assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Na verdade, de acordo com 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, a mensagem da cruz, isto é, o plano da salvação de Deus, é loucura para os que perecem, mas para nós, os que cremos, os que somos salvos, é o poder de Deus. Foi mesmo algo estupendo. Não tem palavras para dar dimensão ao amor que levou o Senhor a fazer tal coisa. Mas tudo isso tinha um propósito. E vamos ver qual era o propósito de Deus em nós ao fazer tamanha obra. Eu já volto.
Vamos ver então qual era o propósito de Deus em nós. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja bem, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, eles foram expulsos da presença de Deus. E uma vez separados de Deus, morreram espiritualmente. E a natureza de Satanás passou então a tomar conta de toda a humanidade, que por causa do pecado de Adão ficou separada de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12 está escrito: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então preste atenção, quando Adão pecou, toda a humanidade foi declarada culpada pelo ato insano dele. Até mesmo quem ainda não havia nascido. Aliás, naquela época só existiam os dois, Adão e Eva. Mas a Escritura afirma que a morte, a natureza de Satanás, ela entrou no mundo por causa do pecado de Adão. E isso por um só homem, passou a todos. Mas então veja só, eu e você não tínhamos nada com isso. Não seria justo que nós pagássemos pelo pato, ou melhor, pelo fruto que Adão comeu. Concorda comigo? Mas essa dívida caiu sobre toda a humanidade. Porém, Deus é justo. Ele não podia simplesmente ignorar e nos deixar na perdição. Porque nós não tivemos nenhuma participação na desobediência de Adão e Eva. Então, ele fez Jesus se tornar pecado por nós, para nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Se todos fôssemos condenados pelo erro de Adão, o diabo poderia querer acusar o Senhor de injusto, uma vez que nós não tivemos responsabilidade alguma no erro de Adão. Mas o nosso Deus é santo, e nem o diabo e nem ninguém pode dizer coisa alguma, porque Jesus nos resgatou e nos fez justiça de Deus para a vergonha eterna do diabo. Nós fomos salvos por Jesus, e o plano da salvação, ele foi consumado. Hoje só vive separado de Deus quem quer. O diabo não pode mais colocar sobre nós nenhuma enfermidade, porque Deus já colocou todas elas sobre Jesus. O diabo não pode mais nos acusar de nenhum delito, porque ainda que nós venhamos a cair na lábia dele e cometer algum deslize, nós temos um advogado fiel que nos perdoa, nos limpa e nos coloca de pé diante do Pai. Hoje nós somos feitos justiça de Deus. Agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas nós sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhante a ele. Porque assim como é, o veremos. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não perca o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre a cura divina. Deus te abençoe.